Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito bom dia para você. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Bragantino 1, Vasco da Gama 1, jogo em Bragança Paulista. Um resultado que, se nós olharmos o primeiro tempo, é um resultado para se lamentar. Se nós olharmos o segundo tempo, é um resultado para se comemorar. E por que eu estou falando isso? O Vasco, e depois eu falo das questões táticas do jogo, o Vasco conseguiu abrir o placar com um Verratti de pênalti. O Vasco teve a chance, próximo do fim do primeiro tempo, de ampliar esse marcador e toma um gol no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, foi amplamente dominado em praticamente todo o segundo tempo, correndo riscos de tomar a virada. Então, pelo primeiro tempo, o Vasco teve chances de vencer o jogo, e aí é o que eu digo que a gente tem que lamentar. Pelo segundo tempo, não. Pelo segundo tempo, é de se comemorar o empate, pelos riscos que o Vasco correu na segunda etapa. O Vasco entrou no jogo num 4-1-4-1, né? Aquela linha de 4 com Robson, Medel, Léo e Lucas Piton. À frente dessa linha, o Zé Gabriel. À frente do Zé Gabriel, uma segunda linha com 4 jogadores, com o Peck, com o Marlon Gomes. O Peck pela esquerda, Marlon Gomes por dentro pelo lado direito, o Paulinho. Do lado direito, por fora, o Orediano com o Verratti na frente. O Bragantino entrou num 4-3-3 clássico com 2 pontas abertos pelos lados. Um jogo em que o Bragantino tomou a iniciativa do jogo. O Bragantino começou em cima do Vasco. O Vasco, por sua vez, começou a jogar curto para atrair o Bragantino para o seu próprio campo e explorar as bolas longas, já que o Bragantino fazia uma marcação alta. Então o Vasco saía curto para atrair o time paulista, fazer a bola longa para explorar o que? A casquinha do Verratti, né? O Verratti cabecear para encontrar o meio-campista ou até mesmo os pontas. E o Bragantino jogando com a sua característica, um time de posse de bola, um time que troca passes curtos em alta velocidade e explorando os lados do campo. O Bragantino explorou muito o lado direito com o Sorriso, o jogador atacante que cai por aquele lado. O Juninho Capixaba, o lateral, que ontem parecia mais meio-campista do que lateral, porque ele abandonava a lateral esquerda e vinha por dentro, tanto que em alguns momentos o Bragantino teve superioridade numérica no meio-campo, porque o Vasco jogava num 4-1-4-1. Então, e o Bragantino tinha os 3 jogadores de meio, mas os laterais afunilavam muito por dentro, porque os pontas iam por fora. Então, os laterais vinham por dentro, causando o quê? Superioridade numérica no meio-campo do Bragantino, e o Vasco teve muitas dificuldades. O Vasco teve dificuldades com a questão da marcação da entrada da sua área, que vem sendo um problema recorrente desse time do Vasco. É um time que, pelo fato de estar se ajustando durante a competição, é um time que está dando ainda espaços para os adversários no seu meio-campo. E aí, voltando agora para a questão do Vasco, o Vasco ontem, diferentemente do jogo do Grêmio, onde no jogo do Grêmio o Vasco conseguiu construir por dentro, ontem o Vasco já teve mais dificuldades, muito em função de 2 jogadores que deveriam contribuir nessa construção não estarem tão bem na partida. Marlon Gomes, que substituiu o Praxedes ontem, não fez um bom jogo. O Paulinho, que é um jogador de qualidade, mas um jogador que, ao meu ver, ele demora a entrar no jogo. Não sei se vocês percebem, mas quando você está vendo o jogo do Vasco, o narrador pouco fala o nome do Paulinho, que é um jogador primordial nesse meio campo. Parece que ele tem hora que ele parece que não está em campo, parece que ele some.
né? Então, a atuação do Paulinho não foi tão boa como foi quanto o Grêmio. Marlon Gomes não substituiu o Praxedes à altura. Então o Vasco perdeu essa questão da construção de jogo por dentro. E aí voltou a ser aquele time a construir por fora, com o Peck pela esquerda e o Orediano pela direita. O Peck bem no jogo, o Peck fez uma partida interessante, ok. Foi nada, nenhuma sumidade, mas uma partida ok. O Orediano mal, teve a bola do 2-0 e desperdiçou. O Verratti, dentro das características dele, contribui. É um jogador alto, forte, que segura a bola quando a bola chega nele, ele faz o pivô, espera o meio-campo aproximar. Então o Verratti, dentro do que se espera dele, foi bem. Achei uma atuação ruim dos laterais, né? No Bambu não vou nem cobrar, porque o Bambu estava ali improvisado, e o Puma, sinceramente, o Vasco precisa buscar um outro lateral urgentemente, e o Piton caiu de rendimento. Então foi um jogo em que no primeiro tempo o Bragantino ele começou se impondo, fez a pressão, mas não era aquela pressão que colocava o Léo Jardim para trabalhar. Era aquela pressão de você rondar, de estar tentando, de estar buscando o gol, mas não colocava o Léo Jardim para trabalhar. Não era uma pressão que se transformou em várias e várias oportunidades de gol. O Vasco demorou a entrar no jogo, mas a partir ali dos 20 minutos já do primeiro tempo, o Vasco começou a dar as caras. Porque qual era a proposta de jogo? O Bragantino sair para tentar abafar o Vasco e o Vasco contra-atacar. Isso demorou a acontecer. Isso levou aí pelo menos 20 minutos para poder acontecer. A partir ali dos 20, passada a pressão inicial do Red Bull Bragantino, o Vasco começou a sair, o Vasco começou a contra-atacar, começou a dar trabalho ao Bragantino, né? E antes de levar o gol do empate no fim do primeiro tempo, o Vasco esteve perigoso. Tanto esteve perigoso que fez 1-0 com o Verratti de pênalti, né? Um pênalti em que o Anderson Daronco estava brigando com a imagem, foi um pênalti claríssimo. Ah, o cara pegou a bola, pegou o tornozelo do Verratti, pegou tudo que tinha ali, pênalti claríssimo. E aí o que acontece? Vai lá para verificar a imagem, briga com a imagem, porque aquela era para você olhar uma, duas vezes, por um ou dois ângulos diferentes no máximo, e marcar o pênalti, não tinha mais o que fazer ali. E aí ele vai e demora na revisão. Consequentemente, ele vai dar mais tempo de acréscimo ao final dos 45 minutos regulamentares. Nisso daí, o Bragantino conseguiu empatar o jogo. Mas foi um primeiro tempo em que o Bragantino começou tendo a iniciativa, o Vasco demorou a entrar no jogo e quando entrou, deu trabalho ao Bragantino. Foi um bom primeiro tempo do Vasco. O segundo tempo, ao meu ver, começou um pouco parecido com o que foi a segunda metade do primeiro tempo. O Bragantino tomando a iniciativa e o Vasco ali segurando e saindo quando desce em contra-ataque. Só que a partir dos 20, 22 minutos do segundo tempo, a pressão se intensificou do Red Bull Bragantino, o Bragantino passou a ser senhor do jogo e o Vasco parou de jogar. O Vasco nem contra-ataque tinha mais. As entradas de Puma, Galarça, Jair, o Capasso, eu não vou nem contar, né? Essas entradas não surtiram efeito. A entrada do Galarça no lugar do Piton, sinceramente, eu não teria feito. Imagino que, com a entrada do Matheus Gonçalves, um atacante da base do Flamengo, jogando por ali pelo lado direito, acredito que, e com o Piton já cansado, acredito que o Ramon Dias tenha pensado em colocar uma marcação mais forte em cima desse jogador. E aí você poderia liberar o Puma pelo lado direito, que conhecidamente não é um jogador bom na marcação. Ele é um jogador para jogar liberado, sem preocupações defensivas. Só que o Puma, ao entrar no lugar do Robson, ele não cumpriu a função de apoiar ali pelo lado direito,
juntamente com o Figueiredo, que entrou caindo por ali, e ainda deixou espaços atrás, porque o Bragantino cansou de explorar aquele lado esquerdo de ataque e direito de defesa do Vasco. Então o Puma, ele nem cumpriu a função dele de apoiar e muito menos cumpriu a função dele de marcador. Então virou praticamente quase que um ataque contra a defesa. O Bragantino em cima do Vasco e muita bola aérea do Bragantino. O Bragantino, desde a época do Barbieri, é um time que joga em velocidade, com passes curtos e pelos lados do campo e cruza a bola na área. Se eu não me engano, o Bragantino levantou acho que 37 bolas durante o jogo todo. Muita bola aérea. Muito por causa disso, o Bragantino não foi tão efetivo. Claro, no segundo tempo, o Léo Jardim fez ali umas 2, 3 defesas, né? Teve um chute de fora da área do Jadson. O Borba, né? Tentando escorar um cruzamento vindo do fundo. O Léo Jardim fez algumas defesas no segundo tempo, né? Mais ali pro meio do segundo tempo para o final. Mas faltou ao Bragantino ser mais efetivo e não apostar muito em bolas levantadas na área. O Bragantino levantou muitas bolas na área. E aí, dependendo de onde você levanta essa bola na área, você está com o seu zagueiro adversário de frente para cabecear essa bola e tirar com tranquilidade. Gostei da partida do Zé Gabriel, né, o tão criticado Zé Delivery, né? O Zé Gabriel fez uma boa partida, jogando ali à frente da primeira linha de 4, cortando bolas, se posicionando bem, saindo para o jogo, iniciando as jogadas também. Gostei da apresentação do Zé Gabriel, gostei da partida do Léo, zagueiro, quarto zagueiro. Foram poucos o jogo, Verrete, né, pelo gol e pela movimentação que fazia, o Peck também. O resto do time não fez uma boa partida, não. O Vasco sentiu muito a falta do Praxedes no jogo de hoje. Sentiu muito falta do Paulinho do jogo do Grêmio, porque o Vasco com esses dois mostrou que é possível jogar por dentro, ou seja, o meio-campo criar. E aí você unifica essa maneira de jogar por dentro e por fora, junta tudo isso, tanto que o gol contra o Grêmio, né? Não o gol do Grêmio, o gol contra o Grêmio foi um gol que se iniciou por dentro, foi-se para o lado de fora, com a ultrapassagem do Peck e o cruzamento dele para o Verrete fazer o gol. Então, sem a entrada do Payet, o Vasco, na minha maneira de ver, ideal, é o Vasco da vitória contra o Grêmio. Um time que conseguiu, principalmente no segundo tempo, conseguiu aliar jogadas por dentro, com os meias, né? No caso, naquela ocasião, com o Praxedes e com o Paulinho, e com os extremas fazendo suporte, dando suporte para essas jogadas, né? O extrema passando para fazer o que se espera dele, cruzamento para o centroavante. Não precisa essa questão dos extremas cortar para dentro para ficar batendo, né? E isso faltou ao Vasco no jogo de hoje. O Vasco não teve jogadas por dentro e aí passou a jogar naquela velha forma, vou jogar por fora com os extremos. O problema é que os jogadores de lado de campo do Vasco não são goleadores, não são finalizadores. Então, fica complicado você jogar pelos lados do campo com jogadores que têm dificuldade, primeiro, de criar. Segundo, dificuldade de fazer gols. E aí, esse Vasco de hoje, em boa parte do segundo tempo, volta a ser aquele Vasco que fez essa campanha ruim no primeiro turno. Um time que ofensivamente não oferece perigo, né? A nossa única vantagem é que defensivamente o time tem melhorado, né? O Ramon Dias arrumou o time, mas a gente não pode depender apenas de jogadas com os extremos, bola longa e jogada pelo lado. O Vasco precisa combinar jogadas por dentro com seus meio-campistas, o meio do campo do Vasco tem que construir juntamente com os jogadores de lado de campo.
Jogadas essas combinadas, vai dar resultado, porque agora o Vasco tem um fazedor de gols dentro da área. Se a bola chegar, né? Não que não tivesse antes, mas acho que agora a bola vai chegar melhor. O Payet vai entrar no time muito em breve, muito possivelmente ele vai ser apresentado domingo no jogo contra o Atlético no Maracanã, jogo às 11 da manhã. Então você, torcedor vascaíno do Rio de Janeiro, está convocado, né, a estar lá para apoiar o time, lotar o Maracanã, e provavelmente o Payet vai ser apresentado nesse jogo. Ele chega amanhã por volta de 5h30 da manhã, mais ou menos, e vai ser apresentado à torcida domingo às 11 horas. Às 11 horas da manhã no Maracanã. Então, pessoal, é isso. Red Bull Bragantino 1, Vasco da Gama 1. Um jogo que, pelo primeiro tempo que o Vasco fez, que foi um bom primeiro tempo, é um placar para se lamentar. E no segundo tempo, um placar para se comemorar. Né? Pelo segundo tempo que o Vasco fez, que não foi bom. Segundo tempo muito ruim. Desde maio que o Vasco não pontuava em 2 rodadas seguidas, né? Na ocasião empatou com Fluminense e Coritiba, e da rodada passada para essa, em 6 pontos disputados, fez 4. O Vasco está com 13 pontos, a 5 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia. Bahia que recebe esse Red Bull Bragantino na abertura do segundo turno. Então, o Vasco vencendo o Atlético vai a 16 pontos. Se o Bahia perder, o Vasco segura o Bahia. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço e até mais. Fui!